E aí, gente, boa noite. Beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal aqui, boa noite, pessoal aí. Tudo bem, gente? Animados? Mais uma? Então, hoje nós vamos começar aqui a nossa caminhada na análise sintática, gente. Hoje vamos começar a sintaxe. Então, ontem foi uma preparação para o nosso início da sintaxe, né? Então, quando você revisa classes gramaticais, e dentro do que a gente falou ontem, apesar de não termos concluído toda a aula em si, né? Mas você tem aí o material, certo? Estou à disposição de vocês aí no Augusto Cunha 07, lá no Instagram, tá, gente? Me sigam lá. Qualquer dúvida me mandem. Ontem mesmo chegou uma dúvida do menino que fez a outra turma da Cefaz. Então ele está me mandando dúvida. Tamo aí, gente, tamo junto, né? Mostra interesse, mostra que está afim. Então, estamos à disposição, tá? E hoje nós vamos, então, a partir dessa revisão que a gente faz, né? Mesmo que tenha sido mais pontual, de uma maneira bem breve, porém intensa, né? Como foi ontem, nós vamos começar a nossa caminhada hoje na sintaxe. Outro capítulo da língua que a gente estudou a vida inteira, análise sintática, né? Mas vamos começar a pensar nisso aqui. Então, quando você pensa na morfologia, você pensa em quê? É olhar o quê? A palavra em si, no seu estado de dicionário. O que as palavras são como categorias gramaticais. Chamar, então, classes gramaticais. Certo? Quais são as duas principais? No princípio era... Fala um de cada vez. No princípio era... No princípio era quem, gente? O verbo, gurizinho. O verbo. No princípio era o verbo. E junto com o verbo estava quem? O substantivo. Substantivo e verbo são as duas principais. Você vai ver como elas vão participar hoje dessa brincadeira nossa em análise sintática, tá? Então, em análise sintática, a sintaxe começa já interessante no nome, gente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse X aqui não tem som de KS, não. É som de S. É sintaxe. Sintaxe. Tá? Então, não é como táxi, tóxico, saxofone. Não é o ks. Então, a pronúncia correta é essa, sintaxe. Não é nem síntase e nem sintaxe. É sintaxe. Tá? Síntase é outra coisa, né? Sinta-se à vontade. Só na pronúncia que é assim, né? Não escrever não. Enfim, a sintaxe, mais importante, mas tá tudo bem, professor, beleza, então já aprendi, é sintaxe. Mas o que é isso, né? Sintaxe. Então, quando a gente fala em sintaxe, vou colocar aqui primeiro como uma observação. O que é a sintaxe? Na sintaxe, nós vamos estudar a palavra em contexto, naquilo que a gente chama oração. Orações e períodos. Ou seja, falar em contexto é pensar no próprio texto, no texto, né? Então, dentro da sintaxe, nós vamos estudar os termos que compõem a oração, chamados termos da oração. Então agora, claro que nós vamos ter que continuar pensando em palavras, vamos ter que continuar pensando em morfologia, classes gramaticais. Mas agora nós vamos trabalhar dentro de grupos chamados termos, que a gente chama termos da oração. Então, diferentemente de só pensar simplesmente em substantivo, adjetivo, pronome e tudo mais, agora vamos pensar em sujeitos, objetos, adjuntos, complementos, são os chamados termos da oração. E dentro da sintaxe, então, a partir dos termos da oração, né, nós vamos pensar em posicionamento dos termos, nós vamos pensar em regência
E vamos pensar em concordâncias. Como as palavras se concordam na frase. Quem que tem que ficar no singular, no plural. Por que um termo tem que ficar no plural, no singular, no feminino, no masculino. Né? Isso você vai ver quando a palavra sai do dicionário e ganha a frase. Então é lá que ela sofrerá flexões. Tá? Posicionamento dos termos da oração. Então, no primeiro momento, a gente já vai começar quente, já vai começar com a primeira coisa, que são os termos essenciais. Vamos começar a pensar neles. Hoje, nosso foco é pensar nesses caras, chamados termos essenciais da oração. Os termos essenciais da oração, basicamente, eles fazem isso, ó. Eles sustentam toda a ideia que nós queremos transmitir. Sustentam a mensagem. Por meio de uma oração. Por meio de oração. Bem no início da sua teoria, eu coloco lá oração e frase. Depois você dá uma lidinha na teoria dessa aula de hoje, tá? Bem no início. Sustentam a mensagem por meio de uma oração. Uma oração é um enunciado lógico, coerente, em que há nexo. Não são simplesmente palavras soltas, desconectadas. Né? Existe conexão entre elas, lógica, coerência. E os termos da oração, então, vão ser dois. São dois termos. Olha como que a gente estudou isso a vida inteira. Os dois termos da oração são quem, gente? O sujeito e o predicado. Sujeito e predicado. São os dois termos chamados essenciais. Primeiro, o sujeito. Sujeito e predicado. São os dois termos essenciais. Quando a gente fala aqui, a gente já vai começar na primeira definição que eu vou te dar dentro dessa história aqui, nós já vamos começar a ajustar as coisas. Vamos começar a ajustar os conceitos. E hoje é o tempo todo ajustando conceito. Porque muitas vezes a gente traz conceitos arraigados, massificados, sedimentados, como se fossem verdade, e na verdade não é bem assim. Sujeito, a primeira coisa, a definição de sujeito. O que é um sujeito numa oração? Se você não olhar no material, eu gostaria que você não olhasse no material e tentasse me dizer. O que é o sujeito? Viu? Boa. Pessoa? Ótimo. Na verdade na vida real é uma pessoa. Você chega ali e fala assim, tem um sujeito aí fora querendo falar com você. Você sai lá, não espera encontrar um cachorro, um gato, hein? Um papagaio. Você espera encontrar uma pessoa. Isso, na realidade, da gente é. Sintaticamente, não. Em termos de oração, não. Sujeito é um termo. Então, tudo dentro da oração é termo, tá? Termo. Um dos termos essenciais, sujeito. Sujeito é um termo. Sujeito é um termo. Tá. O que ele faz na oração? Vocês sabem isso? A vida inteira a gente estudou isso. Hã? Não. Aí, ó. Ó o visitante ilustre. Hein? Sujeito é um termo. Bom, menos mal. Então, é bom que você já venha para a aula sem o conceito equivocado, para a gente já sair largando certo. Né? Então, eu nem vou falar o sujeito equivocado, o conceito equivocado. Então, vamos direto para o certo. Sujeito é um termo, verdade, um termo. Sujeito é um termo sobre o qual nós declaramos alguma coisa. Termo sobre o qual se declara algo. Termo sobre o qual se declara algo. Entende essa definição de se declara algo? Quer dizer, sobre o qual se diz alguma coisa. Sujeito a esse termo, sobre o qual nós dizemos alguma coisa.
Tá? Eu costumo brincar e criar uma imagem metafórica para o sujeito. Uma metáfora para o sujeito. Que é essa aqui, ó. Aliás, uma metáfora para os termos essenciais. Que é essa aqui, gente. Ó. O que é isso aqui, gente? Hã? Um peixinho. Mal desenhado, mas beleza. Um peixe. Beleza. Ó, a imagem é essa. Cabeça e corpo. Cabeça e corpo. Para nós, a cabeça é o sujeito. E geralmente tem como núcleo um substantivo ou mais. Ó o substantivo sendo importante. O que vem em seguida, tirou o sujeito, tirou a cabeça, o que sobrou é o corpo, concordam? Para nós aqui, tirou o sujeito, o que sobrou é o predicado. Quem é a parte, o órgão mais importante na cabeça? Hein? O cérebro. O cérebro da oração, do sujeito, via de regra, é um substantivo. Olha o substantivo aí, gente. Via de regra é um substantivo, alguém que represente substantivo. Às vezes tem até mais de um. Às vezes tem uma cabeça com mais de um cérebro. No caso aqui da nossa metáfora do sujeito. O predicado. Qual é o órgão mais importante no corpo? A partir do cérebro. O coração. O coração do predicado é o verbo. O verbo é o coração do predicado. Então, onde que eu vou encontrar o verbo na oração? No sujeito ou no predicado? No predicado. Coração está no corpo, está no predicado. O verbo está no corpo. O verbo está no predicado. O que é o sujeito? Tudo que é termo sobre o qual se declara alguma coisa. O que é o predicado? Se o sujeito é o termo sobre o qual declaro algo, predicado, gente, é tudo o que se declara do sujeito. E quando a gente fala tudo, inclui quem nessa história? Incluindo o verbo. Incluindo o verbo. No começo, a gente fica meio que preso às perguntinhas e tal. Conforme a gente avança, vamos nos livrar disso, porque não é para decorar, é para entender o processo. Então, aos poucos, a gente vai avançando e a gente vai se livrando das muletas. As perguntas são muletas. Então é o seguinte, o sujeito, eu encontro assim, ó, perguntas para encontrar o sujeito. Quem ou o que? Quem ou o que? Antes do verbo. Então, presta atenção. A banca quer que você diga quem é o sujeito da oração, tal, que tipo de sujeito você tem na oração, pá. Você vai atrás de quem primeiro? Do verbo. Porque no princípio era... Vai, gente, vocês vão aprender esse versículo até quarta-feira que vem, vocês vão aprender. João 1:1. No princípio era o verbo. Tudo começa no verbo. Você quer achar os termos da oração? Começa no verbo. Começa no verbo. Então, você quer ver um exemplo disso? Então, é o seguinte, ó. Como a gente fez ontem, vamos fazer hoje a mesma coisa. Meu método é jogar você já no fogo. Você já vai partir comigo para questões. Essa introdução, esse preâmbulo aqui, é uma síntese do que eu vou falar agora, e a gente vai escrever mais coisas daqui a pouco e tal, e a gente vai, então, conciliando quadro e material. Tá, gente? Daí,
aquele material que o pessoal te mandou, imprima, traga para a aula. Não imprimiu? Beleza, anote. Depois chega em casa e imprima. Está no seu WhatsApp o material. Certo? Imprima e passe para as suas anotações que você fizer hoje, passe para o material. Mas eu preferi que você imprimisse para ir respondendo junto comigo ali, no corpo dos exercícios. Beleza, gente? Beleza. Se você não fez isso, faça isso para amanhã, para a nossa terceira aula, que você já recebeu hoje. Sim ou não? A aula 3 já está entregue aí para você para amanhã. E amanhã você vai receber a aula 4, que é de segunda. E na segunda você recebe a aula 5, que é de terça. E na terça você recebe a aula 6, que é de quarta. Beleza? Então fique sempre antenado no WhatsApp, gente. Você vai receber o material do WhatsApp. Quantos materiais você recebeu hoje? 2. Um, sala de aula. O outro, material complementar. O material complementar é para você pensar na sua casa, dar uma refletida lá, beleza? Várias caixinhas de texto que eu uso aqui no slide estão lá. Várias delas estão no material complementar. Beleza. Então é o seguinte, ó. Vamos ver isso. Aí então, nesse material nosso aqui, gente, eu te dei o quê? Te dei exemplos de sujeito predicado, na parte teórica tem ali exemplos e tal, mas aí vem as questões. Bloquinho de questões. Então dá uma olhadinha nessa primeira questão aqui, ó. Questão número 1. Do nosso material de hoje, tá, gente? Aula 2. Aconteceu algum evento lá no texto, você teria tido acesso a ele, e dizia assim, ó, surgiram fotógrafos e repórteres. Surgiram fotógrafos e repórteres. É algum evento que chamou a atenção da mídia, né? Então o pessoal, foi para lá. Surgiram naquele ambiente fotógrafos e repórteres. Surgiram não quer dizer que brotaram do nada, gente, quer dizer que eles apareceram lá, chegaram lá naquele evento. Beleza? Questão número 1. Isso fazia parte de uma prova. Você teria tido acesso ao texto lá. E a banca foi e pensou só essa parte inicialmente aqui, ó. Surgiram fotógrafos e repórteres. Aí vem a banca e fala assim, indique a alternativa que classifica corretamente a função sintática e a classe gramatical dos termos destacados, que são fotógrafos e repórteres. Ok? Tá. Então, queremos achar o que eles são em termos de classes gramaticais e qual a função deles na frase. Quando a gente fala sintaxe, termos da oração, é o estudo das funções sintáticas. Função sintática é dentro da oração. E morfologia é a classe gramatical. Tá? Então, a sintaxe é a função da palavra na oração e a morfologia é a classificação natural da palavra, o que ela é como classe gramatical. Beleza. Então, se eu digo assim, ó, olha só, se eu digo assim, eu sou professor de português. Eu sou o professor. Augusto, eu sou o professor. Eu sou o professor. Qual a minha característica nesse momento? Eu sou o professor. Qual a minha característica? Professor. Professor, nessa frase que eu falei, é a minha característica. É um adjetivo, uma característica. Tá. Mas eu trabalho na mídia. Eu trabalho na mídia e eu sou o quê? Escolhe uma das duas ali. Fotógrafo. Eu sou fotógrafo. Minha função é essa. E o outro? Eu sou repórter. Vou lá entrevistar, fazer reportagem, beleza? Beleza. Repórter e fotógrafo. Quando eu falo assim que eu sou repórter, que eu sou fotógrafo, essa é a minha característica. Isso é um adjetivo, mas não aqui. Aqui não. Quando eu falo, surgiram fotógrafos e repórteres. O que são fotógrafos e repórteres nessa cena aqui? São as próprias pessoas? São os indivíduos? São, gente? Então não é a característica. É o próprio ser em si. Então ela pode em algum momento, as palavras fotógrafo e repórter, pode ser adjetivo? Pode. Assim como quando eu digo eu sou o professor, nessa frase, professor, é a minha característica. É um adjetivo. Mas quando eu digo, o professor chegou, o professor está na sala, o professor está dando aula, nesse momento, quando eu falo o professor, eu estou pensando em quê? Na pessoa em si? Então isso é um ser, e se isso é um ser, isso é um substantivo.
Então, eu quero que você entenda que em determinados contextos, fotógrafos e repórteres podem ser adjetivos, mas não aqui. Aqui é o próprio ser. Foram eles, como pessoas, que apareceram naquele ambiente. Então, onde tiver adjetivo, eu elimino. Eu estou pensando em ser ali, são pessoas. São, então, o que, gente? Substantivos, beleza? Substantivo, lembra de ontem? Substantivo. Substantivo é nome de pessoas, animais, vegetais e tudo mais, não é isso? Substantivo. Sempre de braços dados, tá, gente? Morfologia com função sintática. Substantivo é o nome. Nome de tudo. Lembra disso? Tudo. Isso inclui pessoa? Animal? O que estava aqui agorinha? Passando por aqui, brincando com a gente aqui. Quem passou? Um gato amarelo. O gato é um ser? É um substantivo. Beleza. Amarelo era a sua característica. Era um adjetivo, ok? Pessoa, animal, vegetal, coisa, né? Animal, etc. Nesse contexto, são pessoas. Pessoas que surgiram, tá? Vamos lá, cara. Começou a aula faz horas, bicho. São pessoas. Pessoas apareceram lá. Certo, gente? Certo. Quem que apareceu lá? Fotógrafos e repórteres. De quem que eu quero falar nessa frase? Sobre quem eu estou declarando alguma coisa? Sobre os fotógrafos e os repórteres. Quem apareceu lá? Quando eu faço essa pergunta, eu acho aquele termo ali, ó, fotógrafos e repórteres. Você está vendo? As perguntas são essas. Quem? O quê? As perguntas são feitas onde? Então, primeiro, se o cara quer que você diga qual é o termo da oração, que termo que é aquele ali, você vai atrás de quem, primeiramente? Do verbo. Porque no princípio era o verbo. Vai atrás do verbo. A partir dele você vai achar os outros termos. E para achar o sujeito, você pergunta o quê? Quem apareceu? Quando você vai fazer a pergunta, presta atenção nisso. Você não deixa o verbo no plural quando você faz a pergunta. Você deixa o verbo no singular. Porque na pergunta, até na pergunta tem um sujeito. É o pronome interrogativo. Quem ou o quê. É o próprio sujeito, porque representa aquilo que você vai descobrir. Então, quando você faz a pergunta, o verbo fica no singular. Quem apareceu? Quem surgiu? Aí você, fotógrafos e repórteres. Esse cara aqui, ó, posposto ao verbo, é o termo sobre o qual nós estamos declarando alguma coisa. Entende isso? Termo sobre o qual declarei algo. Esse cara é o próprio quê da oração, gente? É o próprio sujeito da oração. É o termo sobre o qual estamos dizendo alguma coisa. O que nós estamos dizendo sobre ele? Surgiram. Olha só, você viu a metáfora que eu fiz aqui? Agorinha? Vamos pensar nessa metáfora, isso é importante, ó. Esse é o peixe. Quem é a cabeça? Sujeito. E o corpo do peixe, quem é? Predicado. O que é o sujeito? É o termo sobre o qual declaramos alguma coisa. O que é o predicado? É tudo que eu declaro do sujeito, incluindo quem? O verbo. Quando a gente fala que o sujeito é um termo sobre o qual declaro algo, e que o predicado é tudo o que eu declaro do sujeito, a impressão que a gente tem, geralmente, é que o sujeito vai ser menor, porque vai ser um ser, uma pessoa, um animal, vegetal, mineral, e o predicado, como é uma informação que eu vou declarar sobre o sujeito, vai ser maior. Às vezes acontece o contrário. Às vezes a cabeça é maior que o corpo. Nesse caso. E outra, às vezes, e é muito comum isso nas provas, você vai ver isso, enfrentar nos exercícios comigo, muitas vezes a cabeça vem escondida. O peixe está mudado de posição aqui, ó. O sujeito veio depois. O sujeito não veio antes, está vendo? Então, a gente vai derrubando mitos. Se o sujeito é o termo principal da oração, o termo essencial da oração, muita gente pensa que o sujeito tem que vir onde? No início da oração. Só que a banca
inteligentemente, não vai te dar uma questão dessa assim. Pensa, se você é uma pessoa inteligente, você vai cobrar do seu concursando, do cara que vai realizar a sua prova. Para achar o sujeito, você não vai deixar o sujeito facinho para o cara, vai. Então você dá uma camuflada na frase. Foi lá no texto, havia no texto muitas frases. E ele pegou uma em que o sujeito estava posposto ao verbo para cobrar sujeito de você. O que ele fez com a gente, gente? Pegou uma frase que o sujeito estava como? Posposto, deslocado. Né? Mas, de qualquer forma, qual a informação que eu presto sobre eles aqui, nesse contexto? Que eles surgiram, que eles apareceram naquele ambiente. Então, isso aqui que ficou para trás, ó, a gente vai chamar de quê? De predicado. Predicado é tudo que eu digo do sujeito, incluindo o verbo. Incluindo o verbo. Nessa frase, eu posso dizer que esse meu sujeito, ele tem duas cabeças? Quem é mais importante para você aqui? São os fotógrafos ou os repórteres? Viu? Não tem mais importante. Eles trabalham em equilíbrio. Um é tão importante quanto o outro. Porque os dois praticaram a ação de surgir aqui, ó. Então eu tenho dois núcleos nesse nosso sujeito. Né? Então, aqui, olha só. Primeira questão nossa, já vai começar a derrubar por terra mitos. Primeiro, que sujeito tem que vir no início. Sujeito pode vir deslocado. Né? Então, no final, em termos de classe gramatical, eu estou falando de pessoas ali mesmo? São pessoas que apareceram naquele ambiente? Repórter, fotógrafo, repórter, fotógrafo. Repórteres, fotógrafos. São pessoas? São. Então, são substantivos. Onde tem adjetivo, eu elimino. Ó, C e D estão fora, ó, dizendo que é adjetivo, tá vendo? São substantivos. Agora, ninguém tem posição cativa no texto. Ninguém tem posição cativa. Ninguém é dono do... Não é porque o sujeito é o cara, sujeito é o termo sobre o qual nós declaramos alguma coisa e que ele tem que vir no início. Ele pode vir deslocado. Ele pode vir em posição diferente. Existe uma coisa chamada ordem direta. Ordem direta da oração. A ordem direta da oração coloca assim, ó, o verbo no meio, antes o sujeito, depois os complementos verbais, e vamos deixar só assim por enquanto, e os complementos verbais podem ser dois, um tal de objeto direto, objeto indireto, a gente vai falar disso mais tarde, são os complementos do verbo. E quando você fala que complementa o verbo, na cabeça da gente, a primeira ideia que aparece é que se complementa, deve vir onde? Se é uma coisa que complementa, não vem depois? Não seria assim? A lógica não seria essa? Só que não existe essa lógica na oração. Não existe necessariamente essa lógica na oração. Então, por exemplo, eu digo assim, o professor comprou canetas. Quem que comprou canetas? Sujeito da oração, professor. Comprou. Comprou o quê? Canetas é um complemento verbal. Completa o sentido do verbo nessa frase. Amanhã nós vamos falar disso. Transitividade verbal. Tá? Quereria começar hoje, talvez dê tempo, vamos ver. Complemento verbal é um dos complementos verbais. É um tal de objeto direto. Nessa frase, professor comprou canetas. Canetas é o tal do objeto direto, é o complemento do verbo. Se muita gente pensa que complemento vem depois do verbo, e é um complemento que não se liga ao verbo por meio de preposição. Comprou canetas. Não precisa de preposição. Ó. O objeto indireto já é um complemento que se liga ao verbo por meio de uma preposição. Então, por exemplo, eu digo assim, o professor precisa de canetas. Quem precisa? Precisa de quê? Não, não precisa canetas. Precisa de quê? De canetas. Certo, gente? Precisa de canetas. De canetas. De canetas. Esse de canetas é o complemento do verbo? Só que agora está ligado ao verbo por meio da preposição de. Então isso chama objeto indireto. Tá. Aqui. Ainda tem armadilhas? Para o cara chegar à resposta?
se o cara achar que só porque vem depois o termo é complemento do verbo, e não tem preposição aqui, ó, ligando ao verbo, vai achar que esse cara é quem? O complemento verbal que não tem preposição, como chama ele? Que não se liga por meio de preposição. Objeto. Então, a grande armadilha nessa questão, uma das armadilhas, é a letra B, ó. Se o cara escapa da armadilha de pensar que é adjetivo e não é, é substantivo, ainda tem essa armadilha de que só porque vem depois do verbo pode achar que é o complemento do verbo. Mas peraí, você fez a pergunta para achar o sujeito? Não, então faça. Quem surgiu? Fotógrafo e repórter. Eles surgiram. Esse verbo nessa frase, gente, não tem complemento. Simplesmente, eles apareceram ali. Eles surgiram, eles brotaram ali. Então, na verdade, o que é esse termo sintaticamente? É o próprio termo sobre o qual nós estamos declarando alguma coisa. Como é que chama isso, gente? Sujeito. O sujeito da oração. Nessa frase, você não tem complemento. Você só tem o próprio sujeito. Só que a frase, como armadilha, está na ordem invertida. O sujeito veio depois. Como que ela ficaria na ordem direta? Na ordem direta da oração, primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo. Como que ela ficaria? Surgiram. Fotógrafos e repórteres surgiram. Só que ficaria mais fácil, né? De o cara perceber que o termo era sujeito. Então ele pegou uma frase em que o sujeito vinha deslocado. O mais importante de tudo que eu falei aqui nessa frase, surgiram fotógrafos e repórteres, é que essa frase, girando em torno do verbo surgir, foi escrita para falar sobre quem? Sobre os fotógrafos e repórteres. É o termo sobre o qual nós estamos declarando alguma coisa. E nessa frase, bate com a proposta que... Como é seu nome mesmo? Ângelo. Bate a proposta que o Ângelo deu para a definição de sujeito. O que você falou que era mesmo? Pessoa. Pessoas. Pessoas. Aqui bateu? Serviu? Ok. Só que olha só agora. Muita coisa que a gente usa, aqui, por exemplo, é um texto informativo. Pelo menos a frase é uma declaração informativa. Aqui não tem figura de linguagem, não tem metáforas, não tem analogias, simplesmente é um fato. Eles apareceram lá, certo? Beleza? É uma frase informativa só. Preto no branco. Realmente, eles apareceram por lá. Tá. Agora, muitas vezes, gente, vocês vão enfrentar em prova um outro tipo de texto, ou pelo menos trechos de um outro tipo de texto, em que as coisas não são exatamente o que são ali. E o que a gente chama de figuras de linguagem. O que a gente chama de comparações, metáforas. Falar por metáforas é falar por comparações implícitas. Você quer ver? Posso fechar então essa questão dizendo que a resposta é letra E? Ó, indica a alternativa que classifica corretamente a função sintática. Qual a função sintática do termo ali? Sujeito. Então já eliminaria A, B e C. E qual a classe gramatical? Substantivo, são pessoas. Então está aqui, a resposta é letra E. Ó. Tá? Pergunto, todo sujeito terá que ser representado por pessoas? Então essa é uma boa pergunta. Então dê uma olhadinha agora na sua questão número 2. E ela vai responder para a gente. Olha só. Olha só, gente. Quando me procurar o desencanto, eu direi, sereno e confiante, que a vida não foi de todo inútil. Espera aí. Começou a aparecer aqui uma figuras de linguagem, em que a gente fala por metáforas. Metáforas. Então, eu estou lá, no meu ambiente, estou lá, quieto, de repente bate alguém lá. A hora que eu abro, quem é você? Eu sou o desencanto. Desencanto, eu vou te dizer uma coisa. A minha vida não foi de todo inútil. No mundo real, da realidade, da existência sua e minha, isso é possível?
um ser chamado desencanto bater a minha porta e falar comigo? Isso é real? Mas no mundo da imaginação, da metáfora, das figuras de linguagem que eu uso a carga poética, né? Na poesia isso pode? O que é uma metáfora, professor? Metáfora é uma comparação implícita. Como se fosse possível alguém chamado desencanto chegar e me procurar. Mas é isso que a frase está dizendo. Agora você que tem um mínimo de racionalidade, você entende que essa frase não está em sentido próprio. Está em sentido o quê? Figurado. Sentido figurado. Boa! Olha lá, vamos guardar isso aqui, gente. Sentido figurado e sentido próprio. São duas coisas distintas, ó. Ó o nome técnico, ó, gente. Denotação versus conotação. Quando a gente fala denotação, eu gosto de associar, só para assim, uma forma ficar mais fácil, lúdica de perceber inicialmente, ó. Esse D mais E aqui, gente, quer dizer o seguinte, ó. De verdade. Associa esse Dzinho aqui, ó, com dicionário. Eu chego para você e falo assim, putz, cara, preocupação lá em casa agora, o que aconteceu? Minha geladeira estragou, cara. Putz, sério? Sério. Tive que sair correndo no meu vizinho, pedir ajuda lá, ô cara, posso guardar as coisas aqui do congelador aí? Eu fiz a compra hoje, comprei um monte de carne, cara. Posso guardar aí um pouquinho? Oh, não, beleza, tem um freezer aqui e tal, tá bom. Vou mandar arrumar a geladeira. Ok. O que você entendeu o que eu falei? Geladeira. Você pensou em quê? Naquele objeto que fica lá na casa, na cozinha da gente, linha branca, que chama linha branca. Mesmo que seja de outra cor, chama linha branca, certo? Aquele eletrodoméstico lá da casa da gente, é isso que você pensou? Então você pensou na palavra em sentido real. A geladeira, sentido próprio. A denotação trabalha em si, assim, gente, dentro do sentido real. Sentido próprio. É o que a palavra é exatamente, tá, gente? No campo da realidade. O que a palavra é, literalmente. Por isso a associação com de verdade, tá? É só um macetinho bobinho isso aqui, ó. De verdade, dicionário. Você vai ao dicionário e procura geladeira. Ele vai dizer para você, substantivo, né? Ele é doméstico, da linha branca, usado para manter alimentos refrigerados, a definição real do que é geladeira. Sim ou não? Geladeira, denotação de verdade, é o sentido real, é o sentido próprio. Outro nome para ele, sentido literal. Literal. Entende? Literal? Vocês estudam direito aí, ó, a literalidade da lei, ou seja, está expresso, está escrito lá na lei. Tá. Mas, agora olha essa. Chego assim para você, né? Pô, todo chateado, né? Pô, e Augusto, o que foi, cara? Você tá meio cabisbaixo hoje aí, jururu? Pois é, cara. Chateado, bicho. Acho que vou terminar meu noivado com a Maria. Maria, ué, mas vocês não vão se casar, cara? Tudo pronto aí e tal, né? Noivado, tá, né? Cara, ó, não dá não. Você sabe que eu sou aquele amante apaixonado, a moda antiga, que ainda manda flores, conhece, né? Sou aquele amante, e eu faço de tudo, cara. Faço, tá? Vivo por ela, pela Maria. Mas a Maria, rapaz, é muito fria essa mulher, cara. A Maria é uma geladeira. É fria demais. A Maria é uma geladeira. Essa mulher é uma geladeira, rapaz. É uma pedra de gelo. Está em sentido real? Está em sentido figurado. Mas você associa que geladeira é um objeto que é frio lá dentro, certo? Daí você pensa, frio no sentido da pessoa não ter sentimento, Você evoca, você lembra das conexões que existem entre aquilo que é real, mas que está em sentido o quê? Figurado. Então isso é a conotação.
Na conotação, eu peço que você associe esse com, aqui, ó, gente, com o verbo configurar. Dar um novo emprego. Novo sentido. Tá, gente? Para a palavra. É aquilo que a gente chama então de quê, gente? Ao contrário do sentido real. Sentido imaginário. Sentido figurado. Outro nome importante, ó, sentido metafórico. Falar por metáfora, vou jogar aqui para baixo, ó, metáfora. Metáfora é a mãe das figuras de linguagem, das figuras de pensamento, das associações que a gente faz. Metáfora, emprego de termo no lugar de outro por associação entre eles. Por associação. Lembra, remete. Mas você sabe que não é literal. Isso é uma metáfora. Tá? A gente usa a metáfora muito na vida da gente. O tempo todo a gente usa metáfora. Lá na Ucrânia, os combates continuam ainda? A guerra continua? Continua. Lá, a guerra é literal. Sim ou não? Lá, os combates são de verdade, certo? Mas o Gonçalves Dias, um escritor brasileiro, um poeta brasileiro, disse assim: a vida é combate, que aos fracos abate, e aos fortes e bravos só faz exaltar. A vida é combate. Quando ele disse isso, era literal? Era ao pé da letra? Não. O que ele quer dizer com isso? Que a vida ser um combate? Quer dizer que a vida é fácil? A vida é árdua, difícil, tem suas dificuldades e tal. Então isso é uma metáfora. Né? Que dia é hoje? 19? De quê? E ontem? Que dia que foi ontem? Não, ontem foi 1º de janeiro. Você piscou, o ano passou. Não é assim a vida? Não é assim os dias não são assim? Parece que a gente queria ter um dia com 30 horas, porque com 24 a gente não está dando conta. Né? É tanta coisa que a gente deixa para amanhã, porque não dá conta, e quando você piscou, pois é. Tem um poema de outro poeta brasileiro, grande poeta brasileiro, Mário Quintana. E o Mário Quintana fala assim: a vida são uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Presta atenção. A vida são uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já se passaram 60 anos. Aí ele continua falando assim: aí é tarde demais para ser reprovado. Volta lá no início. A vida são uns deveres. E quando você leva um dever para casa, dever é um direito ou uma obrigação? Uma obrigação. Dever. O professor passou dever de casa, você tem que fazer? No outro dia, se você não leva, você toma um castigo? Tira ponto, vai para a diretoria, escreve na agenda, passou por isso já? Hein? Dever de casa, não fez, toma pau. A vida também seria assim, só que como passa rápido, ele fala, aí é tarde demais para ser reprovado. Ou seja, você viveu, viveu. Não viveu, já foi. Quando ele falou, a vida são os deveres, ele estava falando isso em sentido real, em sentido metafórico, figurado, imaginário. Então isso é conotação. Conotativo, sentido metafórico. E uma outra palavra importante aqui para a gente, para confrontar com literal, cuidado, literal é real, próprio, ao pé da letra. Outra palavra aqui, ó, é literário. Olha como é perigoso. Parecido. Não é parecida? Literário. Literário é o sentido que, gente?
figurado, imaginário. Tá? Então, por exemplo, eu citei aqui Mário Quintana. O que eu falei que ele era? Um poeta. Se ele é um poeta, ele escreve literatura. E em literatura é muito comum, não é obrigatório, mas é muito comum que os autores lancem mão, usem como recursos a conotação em abundância. Né? Usem muito. Já o cara que é um jornalista, por exemplo, né, um jurista, um advogado, tá? Um técnico, sabe? Contabilista, economista, um técnico tal, ciências, né? O predomínio desse tipo de texto que ele vai usar, o que ele vai predominar nos textos dele? É nesse tipo de pessoa agora. É a conotação ou é a denotação? A denotação. É possível que, em algum momento, trechos de um texto informativo, por exemplo, o autor, para dar uma chegada aproximada de nós, leitores, ele deu uma pitadinha, uma pontuadinha de conotação? Use uma expressão ou outra em sentido figurado? É possível, mas não é o predomínio. É o inverso. Aqui o que predomina, na literatura, o que predomina é a conotação. Enquanto no texto informativo, jornal, revista, acadêmico, científico, jurídico, o que predomina? A denotação. Nesse trecho que a gente acabou de fazer agora da questão número 1, surgiram fotógrafos e repórteres. É a palavra em sentido real mesmo, surgir no sentido de aparecer lá. Tá? Está se narrando um fato que aconteceu algum incidente que chamou a atenção da mídia. Então lá era um tipo de texto em que predominava o quê? A denotação. Agora, olha esse trecho aqui. Isso aqui é o tema de um poema, é trecho de um poema. Quando me procurar o desencanto, eu direi, sereno e confiante, que a vida não foi de todo inútil. Entende? Que é assim, nós vamos vivendo e vamos passando por uma série de experiências na vida. Olhe seus pais, olhe seus avós. Hã? Minha avó, falei para vocês, minha avó, que eu fui no aniversário dela em 80 anos, falei ontem, não falei? Ela morreu com 95. Minha avó morreu com 95. Ela enterrou 3 filhos e 2 maridos ao longo da vida dela. Um marido morreu, ela tinha 40 e poucos anos, aí ela se casou de novo. Viveu mais tempo com o segundo marido do que com o primeiro. O segundo morreu de velhice. Mas ela, mesmo assim, meu avô morreu em 98, ela foi morrer ano 2019. E ela enterrou um filho de 4 anos, morto em Cáceres, no Rio Paraguai. Enterrou outro filho com 52 e outro filho com 53. E o que morreu com 52, morreu um ano antes do que morreu com 53. Chega ao final da vida, uma pessoa dessa, ela já não chora por qualquer coisa. Ela não chora assistindo filme. Porque a vida já passou por experiências, não só de dificuldades, mas também de alegrias, certo? Quantos netos ela teve? Sei lá, 20, 30 netos. Ela viu, quer dizer, uma pessoa dessa já não se, sabe, não se emociona tão facilmente. Já viu isso nos velhos? Não se emocionam tão facilmente. Uma catástrofe, um desastre, todo mundo chorando e tal. O avô está assim, geralmente, né? Pessoa mais séria, mais centrada. Pode ser que não viva mais essas emoções afloradas que a gente, como jovem, vive. Sabe o que vai acontecendo? A gente vai se desencantando, perdendo o encanto. As coisas vão se tornando, a gente viveu, as experiências se tornam o quê? Corriqueiras. Né? É uma morte na família, depois é outra, depois é outra. Não que cada pessoa que morra a gente não sofra, mas você está entendendo o que eu estou falando? Então isso aqui, cara, presta atenção, me diga uma coisa, olha o que a banca queria, gente. Que você fosse lá no texto e dissesse quem era o sujeito desse verbo. E eu pergunto, sujeito
tem que ser pessoa? Viu que não? Mas a banca, o instituto que fez essa questão, quer ver se você não escorrega. E te chama, e te diz, por exemplo, que é o me. Me não é pessoa? Me não sou eu? E vem aqui, e ainda para ver se você escorrega, te dá eu, já que o me sou eu. Me não é para mim? Me, mim, comigo, é de que pessoa? Do eu. Eu me dei um presente. Eu dei um presente para mim. Sujeito. Aquele me que está ali é uma pessoa? Quando me procurar desencanto, eu direi, eu sou uma pessoa, gente? Sou uma pessoa? A voz que está falando isso aí é uma pessoa? É uma pessoa. Mas é a pessoa que vai procurar alguma coisa ali? Quem que vai me procurar? Isso, no mundo da realidade, é possível? Que alguém bata a minha porta e quando eu abro é o desencanto? Hein? Literalmente isso é possível? Mas e metaforicamente? Ah, então olha onde que o cara foi, lá na raiz da metáfora. Como se o desencanto fosse um ser que me procurasse. E vocês sabem que desencanto, o sujeito pode ser pessoa, mas pode ser tudo aquilo que substantivo é. Substantivo é só pessoa? Nós vimos ontem, substantivo pode ser uma coisa, um animal, vegetal, mineral. Substantivo pode até ser nome de uma ação. Nome de uma ação, sim? Sim. Sentimentos, isso. Ó, o amor é o mais perene dos sentimentos. Quem é o mais perene dos sentimentos? O amor, sujeito dessa minha frase é o amor. É uma pessoa? Não. É o nome de um sentimento? É um substantivo concreto ou abstrato? Só existe o amor se alguém? Mas isso faz com que ele deixe de poder ser substantivo? Ou substantivo? Sujeito? Não, é só ser o termo mais importante dentro da frase, aquele termo sobre o qual estou dizendo alguma coisa. Então, olha só, presta atenção, gente. Eu tenho aqui 3 frases, 3 orações, cada uma delas girando em torno de um verbo, nesse período. Eu tenho aqui o que a gente chama de período composto. Eu tenho aqui 3 orações. Quando me procurar desencanto é uma, essa vírgula aqui ajuda você a perceber. Eu direi sereno e confiante é outra. Segunda oração, que a vida não foi de todo inútil. De trás para frente, quero achar o sujeito desse verbo. Aqui é o verbo ser. Ser. Quem não foi, o que não foi de todo inútil? Quem que não foi de todo inútil? A vida. Aqui o sujeito do verbo ser. A vida não foi. Essa oração está aqui para falar sobre a vida. Agora vem para essa. Eu direi sereno e confiante. Quem dirá sereno e confiante? Eu, o sujeito da segunda oração, eu. Eu é sujeito de alguém? Sim, mas da segunda. Não dessa. Porque no final, quem é que vai me procurar? Olha o sujeito aqui, ó. Esse é o sujeito da oração. E de novo, são bancas diferentes, são 2 tipos de textos diferentes. Mas olha como que a primeira questão tem um pezinho na segunda. O sujeito veio como nas duas? Posposto. Nas 2 orações que ele queria. Está vendo a questão número 1? Fotógrafos, repórteres, posposto, gente? E nessa aí, quem é que vai me procurar agora? O desencanto. Para dar uma complicadinha, não é que vai complicar a vida da gente, se você estiver estudando, sabe? Na estrada, ralando, com calma e tal. Mas se a gente ficar só na superfície, achando que a linguagem tem que ser tudo preto no branco, quantas vezes a gente tem as metáforas influindo na nossa frase, nossas frases, nosso pensamento? Aqui, gente, ele está usando uma metáfora, como se o desencanto pudesse procurar por mim. Ele, o desencanto, é que vai me procurar. E o que desencanto é? O desencanto é um substantivo? Sim, é um substantivo. Para quem trabalha o artigo? Para quem trabalha um artigo? Olha o artigo aqui, ó.
Se esse artigo está aqui, o desencanto, ele está aqui no singular e no masculino, porque concorda com desencanto, que é uma palavra que está no masculino singular. Desencanto é um substantivo. É um substantivo, olha agora, concreto ou abstrato? Olha, que interessante. Sabe por que ele é um substantivo abstrato? Nada daquele negócio de posso ver, posso pegar. Esquece isso. Por que ele é abstrato? Porque ele é o resultado de uma ação. Qual ação? Desencantar. É o nome da ação. O desencantar é um verbo. Conjuga o verbo desencantar. Tá vendo como que isso é verbo? Desencantar é um verbo. É o nome de uma ação. Desencantar. Perder o encanto. É o nome de uma ação isso. É? Agora, quando eu falo o desencanto, isso é o próprio resultado da ação. Lembra de ontem? A caça. É um substantivo. Concreto ou abstrato? Se eu pensar que isso aqui é a onça morta que eu chamo de caça, isso aqui é o objeto da minha caça. Claro que isso aqui é concreto. Certo? Mas isso aqui é quem? O que é isso aqui? O que é isso aqui? A onça morta está aqui, coitada. Ela está morta. Se ela está morta, ela te dá medo? No primeiro momento, eu ainda fico com medo dela. Chegar perto, de repente, vai que esse bicho acorda. Mas você... Como? Pega mesmo. Mas enfim, a onça está lá morta. Morta não vai fazer mal para ninguém, ela está morta. Beleza? Beleza. Mas por que ela está morta? Tem um tiro nela. Tiro. Aparece do nada? Alguém teve que praticar uma ação? Qual ação? Caçar. Atirar. Caçar. Então, só existe a caça se alguém caçar. Se ninguém fosse lá mexer com ela, ela continuaria livre na natureza. Ela não seria a caça de ninguém. Então, claro que quando eu falo que a onça é a minha caça, eu estou pensando nisso como concreto. Mas, para que eu chegasse a isso, eu tive que praticar a ação. Qual a ação? Caçar. E só existe a caça se alguém? E só existe a pesca se alguém? E só existe o combate se alguém? E só existe o desencanto se alguém se desencantar. Então, o desencanto é um substantivo abstrato, porque está condicionado à existência de um ser. É por isso que ele é abstrato, porque ele não é algo natural, entende? Só que olha que coisa louca que é a língua, que é a possibilidade da linguagem. Louca no bom sentido, né? No sentido de romper com as amarras que nos prendem à realidade palpável, real. Nessa frase, o desencanto não é abstrato. Por quê? Porque ele vai me procurar. Hein? Então, até em sentido figurado, eu posso mudar a história e dizer que aquilo que era naturalmente abstrato, você entende que em sentido literal isso aqui não existe? No final, quem é que vai te desencantar? Quem é que vai te desencantar com a vida? Eu, a pessoa que está falando, não é? Só que aqui está em sentido figurado, como se o desencanto pudesse ele me procurar. Sabe, gente? Está em sentido metafórico isso. Só que isso não muda a natureza sintática da oração. Quem que vai me procurar? O desencanto, seja em sentido real ou figurado, seja os repórteres que apareceram naquele ambiente, ou o desencanto que vai bater e me procurar, esse desencanto é o sujeito da oração. Não muda nada em termos de análise sintática. Mas a armadilha está lá. Está posposto, tem um pronome oblíquo antes que representa a pessoa. Então a gente tem que começar a se livrar das amarras, dos mitos, né? Primeiro, que substantivo não precisa ser só coisa palpável, concreto, pode ser abstrato, substantivos abstratos. Outra, que sujeito não precisa ser pessoa, pode ser um animal, vegetal, mineral, tudo aquilo que substantivo é. Ele pode emprestar para a função de sujeito. Tá, gente? Então, no final da história, qual que era o sujeito aqui? Estava aqui escondido na letra C, ó.
o desencanto. Esse é o sujeito da oração. O que é esse termo? Agora vamos pensar tecnicamente. O que é o desencanto nessa primeira oração? É o termo sobre o qual declaramos alguma coisa. Na segunda oração, quem sou eu ali? É o termo sobre o qual estamos declarando alguma coisa. Na terceira oração, quem é a vida? É o termo sobre o qual estamos declarando alguma coisa. Eu tenho três termos sobre os quais estamos declarando alguma coisa nessa frase. Tá? Tenho três orações com três sujeitos diferentes. Cada oração tem seus próprios termos. Tem seus próprios termos. Ok? Então, no final, vamos caminhando passo a passo. Nessa frase, o sujeito é o desencanto. Ele que metaforicamente iria me procurar. Essa frase, essa primeira oração, não foi escrita para falar de mim. A primeira oração foi escrita para falar de quem? Do desencanto. A segunda oração foi para falar de mim? Eu direi. E a terceira oração foi para falar de quem? Da vida. Falar do desencanto, falar de mim e falar da vida. Os três sujeitos de orações diferentes. Tá, gente? Então, você não precisa decorar nada. É só você entendendo o processo. Assim que tem que funcionar. Tá indo? Então é o seguinte, quando a gente fala do sujeito, a gente tem que pensar, vou apagar aqui, ó. A gente tem que pensar no que a gente chama, como que o sujeito pode se denominar, professor? Como que o sujeito pode tipificar? Ou seja, os tipos de sujeito. Então, olha só, gente. Tipos de sujeito. Quando eu falo dos tipos de sujeito, eu gosto de trabalhar assim, ó, começando em par, 1 e 2. Sujeito simples. Outro, sujeito composto. Sujeito simples e composto. Eu gosto de criar esse par aqui, ó. Tá? Vamos pensar junto, gente. Sem ler teoria, nada aí, vamos pensar. O que você imagina que é sujeito simples? Já vimos que sujeito não precisa ser pessoa. Só tem um substantivo. E aí, sujeito simples. É gostoso isso, a gente fomentar perguntas. Não é nada disso. Sujeito simples, gente, é uma pessoa sem ostentação, pessoa humilde. Na real né? Aqui não. O que é sujeito simples, professor? Sujeito simples, pessoal, é aquele que possui um só núcleo. E quando a gente fala núcleo, não tem que ser necessariamente uma só palavra. Uma só palavra. Mas um núcleo. E geralmente esse núcleo é um substantivo. Então eu pergunto, nessa primeira oração, quem é o sujeito? O desencanto. Tudo isso é o sujeito. O desencanto. Quantas palavras você tem nesse sujeito? Uma ou duas? O desencanto. Tudo isso é o sujeito, ó. Tá? O desencanto. Você está vendo aqui o artigo? Acompanha o substantivo. Ele faz parte do sujeito. Quantas palavras eu tenho? Duas. Mas quantos núcleos eu tenho? Um. É só o substantivo desencanto. Então, se é um só núcleo, esse sujeito, se quiséssemos classificá-lo, qual tipo de sujeito aqui? Você disse que ele é um sujeito o quê, gente? Sujeito simples. Isso. Sujeito simples porque só tem um núcleo. Bom, se o sujeito simples só tem um núcleo, o que sugere, gente, que seja o sujeito composto? Dois, isso, dois ou mais núcleos. Então eu posso dizer que na primeira questão que nós fizemos, o sujeito era simples ou composto? Na questão número 1. Na questão número 1, gente, a primeira que nós fizemos. A primeira questão é, surgiram fotógrafos e repórteres. Fotógrafos era núcleo? Repórteres também? Aqui, ó.
sujeito era esse, fotógrafos e repórteres, certo? Quais são os núcleos aí? Fotógrafos e repórteres. Quais são os núcleos? Fotógrafos, repórteres. A conjunção E só está ligando os dois, ela não manda nada e ela não é núcleo de nada. Era só uma conjunção que liga os dois núcleos. Aí eu perguntei para vocês, qual deles era o mais importante? E você? Nenhum, professor. Os dois são importantes, não são importantes? Qual deles é o mais importante? Não tem mais importante. São núcleos do sujeito. Quantos núcleos tem? Então esse sujeito é um sujeito simples ou composto? Esse é composto. Beleza. Do ponto de vista simples e composto está no campo da aparição. Eles estão escritos, citados. Ok? Agora, quando a gente entra nesse grupo aqui, ó, aí a coisa fica melhor, fica mais legal. Terceiro, já começa no nome. Tecnicamente, esse nome aqui, gente, sujeito desinencial. Uau! Que isso, professor? Sujeito desinencial, também conhecido como sujeito elíptico. Melhorou ou piorou? Bom, vamos começar a melhorar. Sujeito implícito. Melhorou? Sujeito subentendido. Então aí é o seguinte, o sujeito desinencial é o nome técnico dele. É aquele que não aparece escrito. Ele aparece assim, ó. Está implícito na terminação do verbo. A terminação do verbo, gente, recebe o nome técnico de desinência. Daí a gente falar sujeito desinencial. É a própria terminação do verbo. Desinência. Elipse é o nome de uma figura de linguagem. Que é isso aqui, ó. Omissão de termo subentendido. É um recurso linguístico que nós temos quando nós omitimos um termo que está facilmente subentendido. No caso em questão, o nosso termo está subentendido, o nosso sujeito vai estar subentendido onde? Na terminação do verbo. Tá? Ele não vai estar escrito na oração. Tá? Esse é o sujeito desinencial. Professor, eu conheço esse sujeito por outro nome. Conhece? Por outro nome? O nome vulgar, o nome comum dele, que geralmente se usa, e que tecnicamente acaba não existindo, mas algumas bancas acabam usando, e você, tudo bem, aceita, a gente aceita, é o famoso sujeito o quê, gente? Isso, é o sujeito oculto. Sujeito oculto. Ele não está escrito, ele está implícito. Nessa questão que a gente fez aqui, gente, é número 2. Na questão 2, tem algum sujeito oculto? Não. Quem que vai me procurar? O desencanto. Quem que dirá sereno e confiante? Eu, está escrito. Quem que não foi de todo inútil? A vida. São 3 sujeitos simples nessas orações. Só tem um núcleo para cada um deles. Ok? Agora, dá uma olhadinha nessa próxima questão aqui, ó. Na sua questão número 3. Mais um texto literário. E esse é um texto narrativo, conta-se uma história, só que é uma narrativa que tem um pé na fantasia, um pé no fantástico, que é o seguinte, isso aí é o início, faz parte do primeiro capítulo, ou do segundo, bem no início da obra, chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Brás Cubas é um personagem. O autor dessa obra chama Machado de Assis. Machado de Assis. Grande escritor brasileiro. O Machado de Assis cria uma história fantástica em que o personagem é um morto. O narrador da história é um morto. Ele chama Brás Cubas. Por isso que a obra chama Memórias Póstumas. O que é póstumo? Depois da morte. Que morreu. Serviços póstumos. Serviço de quê? É quando a criança nasce e tal, Onde que tem serviço póstumo? Na funerária. Isso. Pós-morte. Então, Memórias Póstumas quer dizer que depois que ele morreu, que ele escreveu. Claro, isso é fantasia do Machado, tá? Então ele vai contar, o início da obra, falar sobre por que ele escolheu o nome... quem ele é. Ele fala, eu sou o Brás Cubas tal, e vou começar contando a minha morte aqui, diferentemente de Moisés, que deixou sua morte para o fim, porque atribui-se que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, então Moisés escreveu o Gênesis, então, um dos livros, e um dos livros é o Êxodo, a saída do Egito, certo? E o povo fica 40 anos no deserto, rodando, chega às portas de Canaã, e Moisés não entra. Moisés morre. Então Moisés deixou a morte para onde? Para o final. E ele conta a sua história desde o início, certo? Conhece a história de Moisés? Nasceu, a mãe dele colocou num cesto, soltou no rio. Não é? Não é essa a história de Moisés? Então Moisés começou contando a sua vida no nascimento e foi até o fim a sua morte. E o Brás Cubas fala, eu vou fazer diferente. Eu vou começar pela minha morte. Aí que vem assim, dito isto, que é o que eu acabei de dizer agora, dito isto, expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1879. Isso é um trechinho do capítulo do Memórias Póstumas. O filme é sensacional, o filme é bem fiel à obra mesmo. Se vocês depois quiserem assistir, quem fez o Brás Cubas na meia-idade foi o Reginaldo Faria. Quem fez o Brás Cubas na jovem foi um ator que sumiu, esse cara, chama Rodolfo Gontijo. E como que ela chama ali? Sônia Braga. Sônia Braga fez um personagem na obra lá. Tá? Muito legal o filme. O filme chama Memórias Póstumas. Só isso o filme. Se quiser assistir, depois você procura. Muito legal. Não precisa ler a obra. Assiste ao filme e o filme é bem fiel à obra e os caras são muito bons para fazer. São os atores de primeira linha, né? Tá. Então tá aqui. Olha o que a banca fez, gente. Foi lá, pensou essa frase e queria saber o seguinte. O sujeito da oração grifada, tá grifada aí, gente, ou tá em negrito? Não tá nada aí? Tá grifada? Tá. O sujeito da oração grifada classifica-se como... Então ele quer saber, oração sem sujeito, indeterminado, oculto, simples. Ele quer saber o quê? O tipo de sujeito que tem. Ok? Tá. Você quer achar o sujeito, não quer? Você vai atrás de quem? Do verbo. Tudo começa no verbo. Qual é o verbo? Expirei. Expirar com X, nesse sentido, quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Morri. Isso, expirar. Morri. Ele está falando que ele morreu às 2h da tarde. Ok? Ok. Quer achar o sujeito, não quer, gente? Vai atrás de quem? E pergunta o que para o verbo? Quem o quê? Quem expirou? Quando você faz essa pergunta, quem expirou? Você acha alguém escrito? Lá no eu direi, sereno e confiante, que a vida não foi toda inútil. Eu direi, na questão anterior, eu direi, não foi assim? Quando o desencanto me procurar, eu direi. Quem dirá? Lá estava escrito. E aqui está escrito? Mas essa terminação, rei, serve para mais alguém ou só para uma pessoa? Que pessoa? Eu. Não é isso? Serve só para eu. Então quer dizer que o eu está implícito na terminação do verbo, não é isso? Não preciso escrever.
para saber quem é o sujeito aqui. Eu expirei. Eu, o narrador personagem, ele é narrador e personagem. Eu, Brás Cubas, eu expirei. Eu morri. Quem expirou? Está escrito? Mas está implícito? Onde está implícito? Como chama isso aqui? Não, como que eu chamo tecnicamente isso? Posso dizer que é terminação verbal? Posso, mas tecnicamente como chama terminação verbal? Terminação verbal chama desinência do verbo. Está implícito na desinência do verbo. Ok? Então, se está implícito, não está escrito, mas está implícito, está subentendido, posso chamar esse sujeito de desinencial? Posso, gente? Vai, gente, eu não fico fazendo armadilha com você. Aí eu falo, posso? Aí você sim, eu falo, não. Não sou assim, gente. Eu sou levantador, sabe levantador no vôlei? Eu levanto a bola para você cravar. Pá! No futebol, eu sou o pivô. Joga salão? Nunca jogou salão? E o pivô fica onde? Lá atrás ou lá na frente? O pivô fica rodando. E quando vai botar, ataque, ele fica onde? Lá na frente. E ele fica assim com o zagueiro, ó. O zagueirão aqui atrás dele. E ele recebe a bola aqui e faz o que com a bola? Ele pode rodar, tirar do zagueiro, não pode? Mas geralmente tem 2 alas, não tem? Ele recebe e rola para o ala. O ala vem, pá. Então você é o ala. Pense comigo. Posso chamar aquele sujeito ali de sujeito desinencial? Posso chamar de sujeito implícito? Posso chamar de sujeito elíptico? Entende o que é elipse? É quando um termo está facilmente subentendido. Quem que não está escrito ali, mas está implícito? Eu. Está escrito eu, mas está implícito? Então posso dizer que ocorreu, olha lá, posso dizer que ocorreu a elipse do pronome. A elipse do pronome. O que é isso? A omissão, a supressão, mas está facilmente subentendido. Posso, gente? Elipse do pronome. Bom, tem banca que chama de tudo quanto é jeito. E tem umas que chamam pelo nome vulgar. Sujeito oculto. Olha aqui, ó. Sujeito oculto. Identificado pelo verbo da oração. É verdade. Eu vou achar o sujeito olhando para o verbo. Agora, cuidado. Que presta atenção nas minhas metáforas. Presta atenção nas minhas metáforas, gente. Conforme a gente vai avançando, a metáfora vai se tornando mais perceptível. A metáfora vai se tornando mais evidente. Quem que chegou agora? Você que chegou agora? Quem chegou agora? Eu vi uma pessoa que entrou agorinha aí. Foi você? Você tinha saído? Do fundo aí. Você que está com a mão no queixo? Isso, você entrou agora. Mas você já estava aqui no início? Então fala para mim. O que é isso? Peixe. Mas e para nós? Ele é o quê? A oração. Tudo isso aqui, para nós, é a oração, beleza? O peixe é a oração. Vou fazer uma coisa. Cortei. Quem é a cabeça? Quem é o corpo? O que é isso aqui? Cérebro. Geralmente é um substantivo ou alguém que represente. O que é isso aqui? Coração. Para nós ele é o quê? O verbo. O verbo. Sim? Sim. Então cuidado agora. Porque você vai enfrentar isso em concurso. Uma questão como essa, a banca vem para você e diz, olha essa, que o sujeito é expirei. Não derruba muita gente? Dizer que o sujeito é expirei? Porque você não vai encontrar o sujeito olhando o verbo? Mas o sujeito é o termo sobre o qual eu declaro alguma coisa. O termo sobre o qual eu declaro alguma coisa ali é quem? Eu. Eu é o termo. O sujeito não é o verbo. O verbo é o coração. O coração está onde? No predicado. Então, quando a gente entra no sujeito oculto, elíptico, desinencial,
já começa a acontecer um fenômeno interessante. É que nessa frase, o verbo não tem a cabeça exposta. O verbo, a oração, não tem, o peixe não tem a cabeça exposta. A cabeça está como? Escondida. Na minha metáfora agora. Tá? Só um pouquinho. Então, no final da história, o perigo aqui, gente, numa prova de concurso, é o cara dizer que o sujeito é o verbo. O verbo está onde? Está no predicado. Então, numa frase como essa, tirando essa primeira oração, dito isto, vamos pensar só nessa que está grifada aqui, ó. Quem é o sujeito, gente? Eu. O que se diz sobre mim? O que se diz sobre o sujeito? Expirei e tudo vai embora, não é isso? Então, você começa a entender uma coisa. Quando o sujeito for oculto, desencial, elíptico, toda a oração inteira será o quê? Será o predicado. A oração inteira será o predicado. Tá? Por quê? Porque o verbo está no predicado. Então aqui, tirando essa dito isto, daqui para frente, ó, expirei as 2 horas é o predicado da oração. E o sujeito está aparecendo? Não. Mas existe? Existe, só não está expresso. Tá? Então, só para a gente concluir, a gente fazer um intervalinho. Então, a letra B está fora. Ele não é indeterminado. E a letra A também está fora. Não é oração sem sujeito. Mas na volta do intervalo, nós vamos ver esses 2 caras aqui, ó. O indeterminado e a oração sem sujeito, para se confrontarem com o sujeito oculto elíptico. Beleza? Vamos fazer o intervalinho? Então vamos, gente.